Mistério da Santíssima Trindade hoje, talvez, acho que é o maior mistério nosso, da nossa fé, um Deus que é um só, Ele é Deus, um só no sentido de ser um só Deus, mas ao mesmo tempo são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O que a gente falaria, de um mistério tão grande assim, da Trindade Santa? Interessante porque, embora o mistério justamente seja tão amplo, pouco nós temos para falar, no sentido de como que a nossa compreensão, como que a nossa linguagem pode atingir um mistério tão grande assim, Esse é um mistério do céu, realmente, para a contemplação eterna dos filhos de Deus que já estão com Deus no céu e irão contemplar a Trindade eternamente, assim como nós queremos um dia também estar. Mas é claro que a palavra de Deus nos traz alguns acenos, alguns ensinamentos sobre esse grande mistério para que nós possamos, pelo menos um pouco, nos adentrar nesse mistério. É um mistério do amor, Acima de tudo é um mistério do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde o Pai ama o seu Filho, o Filho ama o Pai, e esse amor entre o Pai e o Filho é justamente o Espírito Santo, que é uma outra pessoa divina. Então vamos olhar um pouquinho para essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva, por esse amor, nos leva a Deus, nos leva a compreender melhor e amar a Deus. Hoje, nesse sexto dia do cerco de Jericó, cerco de Jericó, justamente falando desse Espírito Santo, em especial nas nossas famílias, derramamento desse Espírito Santo nas nossas famílias. E nesse sexto dia, voltado para o dom da piedade. O Espírito Santo tem os seus dons que ele nos dá, e os 7 dons principais do Espírito. Depois também tem os frutos do Espírito Santo. Tem outros dons também, carismas, que o Espírito Santo nos dá. Mas tem esses 7 dons principais. Um deles é o dom da piedade. E o que é a piedade? É esse Espírito do Pai e do Filho que vem a nós, que vem na nossa vida, que ilumina a nossa mente, com diversos dons também, sabedoria, ciência, inteligência, mas que também queima no nosso coração. Ele não só ilumina a nossa mente, o Espírito Santo queima no nosso coração. E ao queimar no nosso coração, uma das ações, uma das graças que ele nos dá é justamente essa piedade. E o que é a piedade? Acima de tudo, a piedade é nós olharmos para Deus como Ele é, ou seja, um Pai de amor. Um Pai de amor. O Espírito Santo nos garante aquilo que Jesus, na verdade, Jesus ensinou isso sobre o Pai. Jesus fala do Pai como um Pai amoroso, mas mesmo a gente ouvindo as palavras de Jesus, a gente poderia ler 1000 vezes o Evangelho de São João, onde Jesus fala tanto do Pai. Sem o Espírito Santo seria apenas palavra, para nós seria palavra morta, seria palavra fria. Frases, só frases, e nada mais. É o Espírito Santo que vai nos dar a graça de que não seja para nós só frases, a palavra de Deus queime realmente no nosso coração. E nós possamos ver a Deus como Ele é, um Pai, como alguém que nos ama, um Pai de amor, como Jesus tanto nos ensinou. O Espírito Santo nos dá essa graça, meus irmãos, e nós precisamos tanto dela. O dom da piedade é essa possibilidade, essa graça de nós vermos Deus como Pai, um Pai de amor. Não termos medo de Deus. Hoje eu conversava com uma criança. E essa criança está sofrendo, podemos dizer assim, que é um sofrimento com certeza, porque na cabecinha dela
ela está passando ali por umas situações onde ela está achando que qualquer coisa de errado ali, ou de errado não, às vezes coisas bobas, simples, ela está com medo que aquilo seja algo muito grave, uma criança, que aquilo esteja ofendendo a Deus e que pode ser castigada e tal. Eu já falando com essa criança, né, trazendo para uma linguagem que ela pudesse entender, mas justamente isso, né? Não, Deus é um Pai de amor. E é o Espírito Santo que nos dá essa graça da piedade. E nós, adultos, à medida que nós vamos caminhando, né, e passando na vida por muitas dificuldades e lutas e provações, nós corremos um risco também. Um risco de nós não termos com Deus um relacionamento de amor, mas um relacionamento de medo, de obrigação, né? Eu tenho que fazer tal coisa, que senão talvez eu vá ser castigado se eu não rezar, se eu não for à missa, se eu não me ajoelhar, se eu não fizer o sinal da cruz, posso ser castigado? Né? Não vou ser castigado. Embora que se eu não rezar, embora que se eu não buscar a Deus, é claro que eu sou prejudicado porque eu não me abri à sua graça. Mas Deus não está ali preparado para mandar um raio na nossa cabeça. Não. Mas justamente nós somos tanto do Espírito Santo, tanto dele, para ter essa piedade. O primeiro sentido de piedade é esse, de olhar para Deus como ele é um pai para nós. E nós adultos muitas vezes precisamos muito dessa graça, muito disso. Por quê? Porque o Espírito Santo, além de nos mostrar o amor de Deus, esse pai que nos ama, o Espírito Santo nos dá também essa graça, por esse dom da piedade, de mesmo naquelas coisas ruins na nossa vida, na nossa história, na nossa família, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as coisas ruins ligadas a nós estão ligadas com a nossa família. Acho que a maioria das vezes. Então o Espírito Santo nos dá a graça de enxergarmos as coisas difíceis, dolorosas, sofríveis, com um olhar também, com esse olhar especial, que Deus de alguma forma está comigo também nesses momentos aqui, de dificuldades, de lutas, de batalha, de sofrimentos, de dores, de angústia, de tristezas e tudo mais. Também isso é graça do Espírito Santo. Porque veja, meus irmãos, assim como eu disse que sem o Espírito Santo nós não podemos ver a Deus como ele é, ou seja, um pai de amor, nosso coração fica fechado e Deus para nós se torna uma ameaça, talvez. Também sem o Espírito Santo, as provações, dificuldades, lutas da nossa vida, sim, nós a vemos, mas vemos como uma desgraça, pura desgraça. E o demônio vai nos aproveitar disso para dizer para nós, está vendo? Isso aqui é uma desgraça na sua vida. E o demônio vai fazer de tudo para nos levar à amargura, ao desespero, à tristeza profunda, enfim, à morte. Porque o demônio se aproveita disso. Então, uma coisa é nós enxergarmos a nossa vida em Deus. Outra coisa é nós enxergarmos a nossa vida sem esse dom do Espírito Santo, que nos faz ver Deus como um pai e ao mesmo tempo ver todas as coisas, inclusive as coisas ruins, dolorosas e sofríveis, de alguma forma com a mão de Deus ali presente. Por exemplo, caso de uma doença, né? E peço até desculpa para o Rafael, não falei nada para ele, mas me vem na cabeça agora, vou usar um pouco o seu exemplo, Rafael, o que está acontecendo agora com você, né? Rafael está nos ajudando a rezar aqui, com o Ministério de Música, né? Louvando, cantando, mas a mãe dele está muito mal lá no Erasmo Gedner, né? E hoje eu fui, inclusive, visitá-la lá, dar unção dos enfermos para a mãe dele. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, a piedade, ou seja, ver Deus como amor, um pai que nos ama, é perigoso a pessoa cair num
não só numa tristeza, mas numa revolta. Que Deus é esse que permitiu o meu pai ficar lá? O meu pai ficou um mês, um mês praticamente entubado. Que Deus é esse que permitiu o meu pai ficar quase um mês entubado? Que Deus é esse que eu vou na igreja, rezo e aconteceu isso lá na minha família? Que Deus é esse? Veja, sem o Espírito Santo, nós não vemos Deus como um pai. E aí vem a revolta. E aí vem a tristeza profunda. E aquela coisa contra Deus. Porque o coração está vendo as coisas somente com esse olhar humano que é tão pobre, tão míope. O nosso olhar humano, meus irmãos, sem o Espírito Santo, ele é míope. Nós não enxergamos daqui a ali, ó. Nosso olhar humano sem o Espírito Santo não enxerga as coisas como elas são, não consegue ver uma realidade mais profunda. Ele fica aqui, ó, aqui. Esse é o olhar sem o Espírito Santo. Então, tudo sem o Espírito Santo é motivo para desentendimento, porque aí a pessoa não vê sentido em nada. Infelizmente, quantas pessoas estão assim hoje? Quantas pessoas no nosso mundo estão assim hoje? E muitas vezes, inclusive, aquilo que eu falava, muitas das nossas dores e sofrimentos estão ligados à nossa família. Não só nesse sentido que eu disse agora, de uma dor, de um sofrimento de um ente querido nosso, mas por coisas também, por situações causadas por entes queridos nossos. Talvez nem sejam tão queridos assim. Tá? Por situações dolorosas que nós descobrimos na nossa família, da parte de alguém da nossa família que causou sofrimento para dentro da nossa família. Por diversas coisas, acho que nem cabe eu ficar listando aqui, porque nós sabemos, né? Diversas coisas que pessoas da nossa família erraram e erraram feio. E justamente sem o Espírito Santo a gente pode ver isso tudo como uma revolta, uma profunda revolta. Às vezes nós padres, né, acompanhamos muito desses casos assim, pessoas profundamente revoltadas. Aí você vai ver por que dessa revolta toda. Ah, porque o fulano lá, o ciclano, tal pessoa na minha família fez isso e tal. Aí a pessoa guarda aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio, aquela vingança, aquela coisa, né? E estraga a sua vida. Nós precisamos do dom do Espírito Santo. Nós precisamos desse dom da piedade do Espírito Santo. Para que nós possamos ver Deus como um Pai, como Jesus via a Deus como um Pai. Estamos em paz com Deus, diz São Paulo na carta aos Romanos hoje. Estamos em paz com Deus. E aí São Paulo vai dizer, nos gloriamos também nas nossas tribulações. Olha aqui o que eu dizia, a gente vê a tribulação, o sofrimento, também como motivo de dar glória. Sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, o Espírito Santo que nos foi dado. A única coisa que não pode nos decepcionar, não ficarmos decepcionados com Deus, não ficarmos decepcionados com outros, é o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo nos dando o dom da piedade. É o Espírito Santo nos ajudando a ver Deus como Ele é, Pai de amor. E também a rezar. O dom da piedade está ligado com a oração também. Está ligado com a oração. Nós precisamos também desse Espírito Santo de piedade para ver Deus como Pai e para rezar. Porque pela oração nós vamos ser capazes de enxergar ainda melhor as coisas, como elas são. Pela oração nós vamos conseguir melhor ainda ver a ação de Deus em nossas vidas, a misericórdia do Senhor em nossas vidas.
Então, nessa noite, meus irmãos, nesse sexto dia desse cerco de Jericó, nós estamos louvando. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque esse Espírito Santo de piedade está no nosso coração, nos leva a rezar, a buscar, a ver a Deus como esse Pai de amor que Ele é. Mas também nessa noite é para nós pedirmos ainda mais, entregarmos a esse Deus de amor os nossos. Perdoar. O Espírito de piedade também vai nos ajudar a perdoar. Começando com o perdão dentro da nossa casa, que muitas vezes é o mais difícil também. Muitas vezes é o mais difícil. Às vezes perdoar ao outro de fora pode ser muito mais fácil do que perdoar de dentro da nossa casa, de dentro do nosso convívio, de dentro dos nossos. Também nesse caso nós precisamos tanto desse Espírito Santo de piedade. Então seguimos com essa celebração na certeza. O Espírito de piedade da Santíssima Trindade é que nos dá a graça de amar a Deus, entregar a Ele os nossos sofrimentos, confiar na sua misericórdia.